Olá para todos, estamos aqui mais uma vez para a ATPC aí da diretoria, e essa semana a gente vai falar de educação antirracista e currículo paulista. Eu sou o Gelson, né, o PEC de História aí da diretoria. Olá a todos, eu sou Raquel Nogueira, sou PEC de Linguagens Artísticas na diretoria de ensino. Rose? Olá, tudo bem? Eu sou a Rose, coordenadora geral da Escola Lândia Santos Batista PEI, sou professora formada em Educação Física e Pedagogia, e no momento estou respondendo pelo Ensino Fundamental 2, turno 1, da Escola Lândia Santos Batista PEI. Olá, eu sou a Juliana de Souza Venceslau e respondo pelo ensino médio aqui da Escola Lândia Santos Batista. E também sou formada em matemática e pedagogia. E agora eu passo a palavra para o Gelson aí para ele iniciarmos o nosso ATPC. Agradecimentos aí à nossa dirigente, Mara Silvia Piotto, né? A coordenadora do núcleo pedagógico que está com a gente agora, a Aide Santos. Esse ATPC geral é da semana de 7 a 11 de novembro de 2022. O tema, como eu já tinha falado, é educação antirracista e currículo paulista. E hoje nós temos aqui, o Carlos Magno está na logística aí, do suporte nosso aí para essa TPC, e hoje nós temos duas parceiras aqui da Escola Lândia, né, que vão estar falando aí da temática da educação antirracista aí lá na Lândia, né. A Lândia, para quem não sabe, fica lá no município de Ferraz de Vasconcelos. Raquel? Então, a gente, nessa foto, pode visualizar uma boa parte da equipe do núcleo pedagógico, incluindo a presença dessas duas coordenadoras maravilhosas, que fizeram de uma forma brilhante a apresentação de um trabalho que existe desde 2019, não é isso, meninas? 2013, depois 2019. 2013 começou, e elas fizeram a apresentação para o nosso núcleo pedagógico. Então, essa foto é um registro desse momento, e ficamos maravilhados com tantas possibilidades e convidamos elas para que possam também inspirar vocês na nossa TPC. Gelson? Próximo. Então, nós temos os objetivos. O objetivo, ele é fomentar a reflexão e a construção de ações formativas e práticas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento de uma educação antirracista. Também compreender a perspectiva da educação antirracista em articulação com o currículo paulista. A ATPC dessa semana, Diretoria de Ensino Suzano, Educação Antirracista. Pode, Carlos. E aí eu vou falar um pouco dessa corresponsabilidade. Tem um documento, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Esse documento é de 2004, que ele coloca a corresponsabilidade. A 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, elas colocam os componentes de história, de literatura e de arte. E aí esse documento traz todos nós, todas as áreas, todos os componentes curriculares são responsáveis para a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo. É uma tarefa de todos os educadores, independente do seu pertencimento étnico-racial. Então, hoje nós vamos trazer aqui a Rose e a Juliana para mostrar essa corresponsabilidade, né, desses profissionais da Lândia, né, nesse trabalho que eles realizam com a educação antirracista lá na Lândia. A Raquel mostrou uma foto nossa aí da semana passada, a nossa formação do núcleo pedagógico, com todos os
PEC de todas as áreas e de todos os componentes, né? E essa semana, a semana que vem, a gente continua com essa formação. Então, a formação do núcleo pedagógico é para todos os PECs, né? Fizemos a primeira parte a semana passada e a semana que vem nós vamos estar fazendo a segunda parte aí, o mão na massa, e essa é uma corresponsabilidade. Eu passo para vocês agora o trabalho aí de excelência aí das CGPG, Rose e Juliana. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, em especial Gelson, né? Já temos convidado desde a semana passada, nesse encontro com os PCNPs. Foi também gratificante para nós, Raquel, Carlos Magno, que estão aqui presentes, e todos os PCNPs que estavam presentes, e estar trazendo um pouco do que é o Afrolândia na Escola Lândia Santos Batista, né? Qual é essa história do Afrolândia, que já vai completar o ano que vem 10 anos, está indo para a Afrolândia, como isso se concretizou dentro da nossa escola. Então, obrigada mais uma vez ao convite, e vamos falar de Afrolândia na Escola Lândia Santos Batista P, né? O Afrolândia, ele vem de encontro a essa necessidade da busca de uma escola antirracista, onde todos, né, como o Gelson acabou de dizer, dentro dessa premissa corresponsabilidade, todos estão envolvidos, é responsabilidade de todos tratar do assunto, sim. Dentro dessa perspectiva, a gente traz aqui na próxima tela já uma prática que é feita constantemente na nossa escola. Essa prática se iniciou nas formações de ATPCA, TPCG, que é a leitura de leite. E a leitura de leite de hoje a gente traz, né, essa autora Djamila Ribeiro, que é um trabalho que a gente vem trazendo para as nossas formações. E antes de a gente falar um pouquinho dessa temática, a Ju, minha parceira aqui, Juliana Venceslau, vai fazer a leitura para a gente. Vou começar aqui com a leitura, com esse pequeno manual da Djamila, como a Rose citou. E essa leitura de leite é uma prática que acontece em todas as reuniões da nossa escola, em reunião de pai, as nossas formações de ATPC, TPCG, e são temas trazidos pelos professores ou escolhidos por nós. E aí eu vou começar com um pequeno trecho aqui para vocês. Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Como diz Silvia Almeida em seu livro Racismo Estrutural, consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Portanto, nunca entre em uma discussão dizendo: mas eu não sou racista. O que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural. A questão é: o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. É preciso ressaltar que mulheres e homens negros não são as únicas vítimas de opressão estrutural. Muitos outros grupos sociais oprimidos compartilham experiências de discriminação em alguma medida comparáveis. Este livro
foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras, mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate de outras formas de opressão. O objetivo deste pequeno manual é apresentar alguns caminhos de reflexão, recuperando contribuições importantes de diversos autores e autoras sobre o tema. Para quem quiser aprofundar sua percepção de discriminações estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade. Afinal, o antirracismo é uma luta de todas e todos. Pessoal, esses são trechos desse livro que eu mostrei para vocês, da Djamila, e foi utilizado no nosso ATPCG de 17/10, agora aqui na escola. E aí eu deixo uma provocação para vocês sobre o que você está fazendo na sua escola. Você está em ação ou inação, como citado no slide anterior aí da nossa leitura de leite. Fica para você essa reflexão, e agora eu passo para a Rose a palavra. Ô, Rose, Oi. Rose, antes de você, eu vou perguntar outra reflexão para quem está nos assistindo, né? Você mostrou aí uma ação para a utilização dos acervos que tem aí em todas as escolas e tem na diretoria. Eu estou aqui com 2 livros da Gada Quilomba, Memórias da Plantação, e a Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E aí a gente pergunta aí para o pessoal que está assistindo, como que esse acervo está sendo utilizado aí pelos professores? Todos os componentes estão usando esses materiais? E os gestores, e os professores coordenadores, eles utilizam esse material, esse acervo, assim como vocês utilizam aí na Lândia? Passo a palavra. Boa, Gelson. E essa leitura que a Ju acabou de fazer, né, realmente esse acervo está na sala de leitura da nossa escola, está acessível, né, se tratando aqui falando da Escola Lândia, fica acessível para todos os professores, para todos os alunos, e a gente traz, né, a gente como coordenação, traz esse material para as nossas formações, aproximando o professor dessa literatura, né, onde ele se apropriando também vai se sentir confortável de levar esse material para a sala de aula. No próximo slide, a gente vai falar agora sobre realmente o que é o Afrolândia na nossa escola, né? O surgimento, o porquê de tratar dessa temática com tanta responsabilidade, com tanta ênfase. Problemática da realidade de se tratar nas escolas, né, nas nossas escolas, esses inúmeros casos de racismo e preconceito no dia a dia, que é algo que a gente presencia os conflitos dentro da nossa escola, né? Além desses conflitos presenciais que a gente tem dentro da sala de aula, o cyberbullying, né? As provocações que os estudantes fazem dentro e fora da escola, isso nos traz a crer que a escola é o primeiro lugar a se tratar dessa temática. Sendo assim, no próximo a gente traz no próximo slide, o que fazemos e como fazemos. Então, o que é o Afrolândia, o que fazemos, né, nesse Afrolândia e como fazemos. Por que Afrolândia? Né? No próximo slide a gente vai falar um pouquinho disso. Por que o Afrolândia? Afro, se tratando das questões, né, étnico-raciais, da africanidade, e Lândia, de Escola Lândia. Então, a gente tem um pouco dessa prática, assim, os projetos da escola, a gente sempre atrela o nome da escola, né, a temática, por isso a Afrolândia. O Afrolândia, desde 2013, a gente vem tratando, primeiro começou com uma única sala, né, numa feira cultural da escola, como todos os nossos colegas aqui também têm as práticas em suas escolas, e nós tivemos uma sala temática que tratava da africanidade. A partir daí, nós começamos a perceber o interesse dos estudantes, o interesse dos professores em se aprofundar nessa temática, até porque a gente vive aqui numa comunidade, né, de periferia, uma comunidade que a maioria dos nossos estudantes são negros, né, então são pessoas que realmente vivem no cotidiano toda essa questão mesmo da diversidade e das dificuldades. Pensando nisso, foi crescendo esse projeto na escola e a gente, ao invés de ter apenas uma sala temática dentro de uma feira cultural, a gente começou a trabalhar isso dentro dos
dos nossos planejamentos. Então, como vem tratando aqui já nesse primeiro registro, nessa primeira evidência, faltas do planejamento e replanejamento. Como que isso veio para o planejamento? Essas falas que a gente ouve muito, que a gente tem muito, mas só vai tratar disso agora, é novembro, é agora que vai falar de Afrolândia, é agora que vai falar de educação étnico-racial, porque a gente tem aí, né, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Nós também tínhamos essas falas muito fortes dentro da escola. E acabam sendo verdadeiras, porque você acaba passando o ano inteiro e não trata disso. Percebendo isso, nós tivemos a consciência que essa temática tinha que ser abordada já no planejamento escolar. Então, no planejamento, a gente já traz essa temática dentro do tema unidade escolar, traz para discussão com os professores como isso vai ser trabalhado durante o ano, como isso vai ser tratado durante o ano. Assim sendo, como escola de programa de ensino integral, nós temos esses documentos, né, do programa, que é o plano de ação, o programa de ação e os guias de aprendizagem. Rose. Oi? Rose, antes de você entrar nos documentos, é tão importante isso que você falou, porque a nossa orientação, né, a orientação da secretaria também, é que a temática, tanto da diversidade, quanto da diversidade sexual e de gênero, quanto da educação étnico-racial, é para ser trabalhada isso assim como você falou. Geralmente as escolas, a grande maioria, não são todas, né, tem uma preocupação de trabalhar, fazer ações pontuais lá no mês de novembro, né, da Semana da Consciência Negra. Muito importante aí isso que você tá trazendo, desse trabalho que vocês realizam lá no planejamento, no replanejamento, aí parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam. É isso mesmo, hein? Obrigada, Jânio. Obrigada pela contribuição, porque até para que todos tenham, né, a gente trata muito do PDCA, né, falou-se na Escola de Programa de Ensino Integral, porque se a gente não se programar, não se organizar para que as coisas realmente de fato aconteçam, elas vão ficar sem significado, né, elas não vão ter sentido. Então, para que tenha sentido, tanto para os professores quanto para os estudantes, tem que ser tratado realmente desde o planejamento. Assim, cada um consegue dar sua contribuição, consegue tempo hábil para estudar, para se preparar e para levar isso para os seus estudantes. Aqui um recorte do nosso plano de ação, né? Para os que conhecem bem esse documento, ele traz lá as metas, as prioridades, definição de ação, né? E a gente traz aqui o Afrolândia no nosso plano de ação. Então, nosso plano de ação ele traz aí o Afrolândia, aí está como Afrolândia 2022, e dentro desse recorte, a gente tem aqui o porquê que está tratando do Afrolândia no nosso plano de ação. Porque é uma prática, né, de preconceito que a gente verifica que acontece com a nossa comunidade, que acontece dentro da nossa escola. É um projeto, né, que promove a educação antirracista, isso é o Afrolândia, né, dentro da nossa unidade escolar, que para combate, né, no combate de toda e qualquer expressão de racismo. Como é essa ação? Ela é planejada e corretiva, então ela inicia já no planejamento das discussões, as propostas de ações de cada professor, de cada componente curricular, como ele vai contribuir, quais as ações que ele vai desempenhar. E aí, nesse último espaço, o que é o Afrolândia? Promover, né, o reconhecimento e a valorização da história africana. E aí também a gente traz, no próximo slide, o recorte do programa de ação. O que é o programa de ação? O programa de ação são as ações que cada profissional vai desempenhar para atender ao plano de ação da unidade escolar. O plano de ação é o nosso carro-chefe. Então, para atender esse plano de ação, como que cada profissional vai desempenhar suas ações? Esse recorte desse programa de ação, inclusive, é o meu e o da Juliana, que é do CGPG, e ele traz no último campo, eu sei que está pequenininho, mas depois esse material vai ficar disponibilizado, vocês podem ampliar e ler. No último item aí, a gente coloca exemplos. Então, aí, esse programa de ação, ele traz o Afrolândia, ele traz um recorte do que é o Afrolândia, tudo isso foi construído no planejamento, essas falas, toda essa descrição foi construída juntamente com os professores no planejamento, direção e professores. E aí tem um campo onde cada profissional, quer seja ele da gestão, quer seja professor, ele vai dar exemplos de como ele vai fazer isso. Nesse daí tem exemplos assim,
planejamento, no replanejamento, nas formações de ATPCG, interação entre os professores, porque ele está relacionado às ações dos GPG. Mas do professor tem lá como ele vai fazer isso na sala de aula, como ele vai trabalhar o currículo, se ele vai trazer para a eletiva dele temáticas relacionadas ao ERE, e aí ele dá os exemplos dele, tá? No programa de ação de cada um. E no próximo documento, a gente traz aí um recorte de alguns documentos que também estão todos voltados para a temática antirracista. Aí é um recorte de um plano de ação, de um plano de semana de estudo intensivo. Então, aí traz aí as competências socioemocionais, né, que é respeito e confiança, né, ou seja, está atrelado à temática antirracista, e tema transversal, dentre eles, aí cidadania, civismo, e lá embaixo vocês percebem educação étnico-racial, ou seja, todos os planos de semana de estudo intensivo, plano de aula, guia de aprendizagem, como veremos a seguir também, eles estão abordando a temática educação étnico-racial. Rose, e colegas, para acrescentar também, né, nós não colocamos para não ficar muito extenso, nós temos também aqui no ensino médio um projeto de uma professora que trabalha com os livros do escritor Sacolinha, que também é um escritor negro, e ele veio fazer uma visita aqui na nossa escola, e a professora veio trabalhando os livros dele. O interesse dos estudantes foi tanto que quando o escritor veio na nossa escola, do palestra, se apresentar, foi muito, muito bom, e os estudantes pedem que ele volte. Mas temos isso em andamento, então os professores trabalham nos seus planos de aula esses assuntos, não somente no mês de novembro. O que a Rose passou aí no slide, e que a gente vai ver ainda para frente, eles estão inseridos nos nossos planos de aula. São coisas, são atividades que acontecem permanentes, e os professores já se apropriaram disso. Nos planos de aula, sempre ter alguma temática voltada ao antirracismo. Eu passo a palavra para a Rose. Nesse slide aqui da Semana de Estudos Intensivos, é construído, né, a Semana de Estudo Intensivo bimestralmente. Esse plano é construído coletivamente, por área, né, ou até mesmo se juntando aqueles componentes que têm afinidades e podem trabalhar a mesma temática. Nesse específico, né, Semana de Estudos Intensivos, que é um de língua portuguesa, a professora traz aqui, ó, leitura e análise de poemas africanos. Que ela trouxe a canção do africano. Então, fica a escolha do professor, né? Ele vai buscar na sala de leitura, ele vai buscar nos seus acervos o texto, o livro, a referência que ele quer utilizar. E aí ele traz para a sala de aula. E essa temática trazida desde a semana de estudo intensivo, dali já parte para a recuperação. No próximo slide, eu acredito que a gente traz aqui também evidências da semana de... Rose, deixa eu falar, porque nós estamos fazendo a TPC para a escola, vocês são das escolas do PEI, né? Mas a gente está falando para um grande número de escolas parciais. Vocês falaram de documentos específicos do PEI, mas as escolas parciais são a mesma coisa também. As escolas parciais têm a proposta pedagógica da escola. Nós já fomos orientar, os diretores já foram orientados, os gestores, né, a colocarem esses marcos legais referentes à educação étnico-racial. Então, você tem lá o plano de ação, a escola parcial tem a proposta pedagógica, você tem um programa de ação e o guia de aprendizagem, e as escolas parciais também têm plano de ensino e plano de aula. Esses planos de ensino, que são documento e plano de aula do professor, é o que os professores têm que fazer, é o que vocês fazem, né? Nesses planejamentos, inserir a educação étnico-racial, as habilidades referente à temática, aí, tanto no plano de ensino como no plano de aula. Passo a palavra. Perfeito, Jans, perfeita a colocação, até porque nós estamos como escola de período integral há 3 anos, né? E estávamos, né, como escola parcial, conhecemos todo esse documento, proposta pedagógica, plano de ensino, plano de aula, era a nossa realidade, e nós já vínhamos estudando, né, essa maneira, essa estratégia de trazer, né, esse marco que é a educação étnico-racista para dentro da proposta pedagógica. E acredito que o PEI ele veio nos fortalecer, até por, né, eu falo que assim, a gente acaba
meio que abraçando, vestindo mesmo a camisa do programa de ensino integral, porque a gente percebe que hoje na nossa escola a gente consegue ter o entrosamento, os alinhamentos mais fortalecidos entre os coordenadores, entre os professores de todos os componentes, e com isso a gente consegue articular, né, essas ações em conjunto. Então, de fato, proposta pedagógica, plano de ensino, plano de aula, todos eles podem sim, né, a partir do momento que toda a equipe se debruçar, trazer para dentro desses documentos essa temática. Essas ações interdisciplinares nos planos de recuperação e semana de estudo intensivo, como eu já havia falado, os planos de recuperação foi algo que a gente também começou a desenhar junto com os professores esse ano, né? Foi mais enfático, porque a gente estava em pandemia, né, há 2 anos atrás. Então, a gente costuma dizer que esse ano, de 2022, foi o ano que nós realmente nos sentimos período integral, a escola de período integral, e nos sentimos conseguir colocar em prática várias ações. Esse é um plano de aula, né, da recuperação, onde os professores se uniram para criar estratégias durante uma semana de recuperação voltadas para a temática antirracista. E eu até fiz um comentário na nossa formação aí presencial, né, com os PKs, que eu estou com a minha parceira aqui de matemática, mas a dificuldade que às vezes os professores de matemática encontram para trabalhar a temática étnico-racial, né? Poxa, mas como é que eu vou trazer isso para minha sala de aula? Eu tenho que trabalhar, né, o conteúdo, né, de matemática. E aí, essa professora de matemática, conversando com a professora de ciências, que trouxe para a sala de aula a comida africana, né, a culinária africana, e ali se formou um casamento, onde uma trata da questão de peso, né, medida, a minha coordenadora de matemática está aqui do meu lado, peso, medidas, e nisso daí acaba se percebendo que dá para ter uma contribuição sim, né? Então, isso é muito importante, esse conversar entre os componentes. No próximo, a gente traz aqui essas ações, né, da recuperação que a gente trabalha, tem um nivelamento no programa de ensino integral, nós temos o nivelamento, temos os agrupamentos que acontecem, né, uma vez por semana, em todos os anos e séries, temos também hoje o Aprender Juntos, né, dos 6º anos, que é uma estratégia também que traz esse nivelamento. O concurso anual do Afrolândia, então, desde o primeiro Afrolândia, o Afrolândia é o nome do projeto Afrolândia, mas todo ano tem um tema. Inclusive, eu e a Juliana estamos aqui com uma camiseta, né, que acho que o Gelson tem uma, né, Gelson? A camiseta aí do Afrolândia. Então, tem várias, cada ano tem uma temática, né? Teve o tema Mãe África, que está aqui? Mãe África, Filhos Brasil. E desse ano, Ju, qual foi a escolha já feita? Afrolândia, a voz da igualdade. Então, esse ano, a nossa temática, o nosso tema vai ser a voz da igualdade. É para mim, hein? Esse tema a gente coloca para ser democrático, né? Para a escola escolher. Nós montamos um formulário, enviamos para a escola, os professores escolhem, eles dão informação, eles trazem as sugestões, nós montamos aí um formulário e soltamos para a escola e eles escolheram que esse ano seria a Afrolândia, a voz da igualdade. Isso. O soletrando, que teremos evidências aí mais à frente também, com palavras antirracistas, então soletrando é uma prática daquela brincadeira mesmo, um jogo de palavras, né? E a gente aproveita dessa dinâmica para incluir palavras relacionadas à educação étnico-racial. O concurso Afro-Minuto, né? Que acredito que foi disparado aí o convite para todas as escolas da rede. E aí, quando chegou para nós de prontidão, né? O Gelson nos acompanhando no processo, inscrevemos a nossa escola. O projeto GLE10, né? Eu como ponto focal de pesquisa de campo. Esse projeto GLE10, que é um instituto já constituído desde 1988, que trata do empoderamento da mulher negra e de outras, né, formas de opressão. Foi um projeto também que entrou dentro da nossa escola para fazer uma pesquisa de campo, uma vez que a professora Rosana Divino, que é nossa professora de língua portuguesa, tem uma ponte com esses profissionais do Instituto GLE10, e eles vieram até a escola para conhecer o projeto Nossa Afrolândia, fizeram uma pesquisa de campo. Mais à frente também eu dou mais detalhes. E aí, no próximo, tratando das eletivas, como a gente acabou de dizer, como a educação étnico-racial ela vem desde o planejamento, sendo tratada,
cada professor já começa a pensar até nas suas eletivas como isso pode agregar e vir para a combinância que acaba sendo tanto da eletiva quanto da Afrolândia. Então, vocês vão ver à frente que várias eletivas tratam da temática étnico-racial. Isso acaba sendo um facilitador, né? Porque a gente tem aqui na nossa escola, por exemplo, no ensino fundamental, nós temos 21 eletivas acontecendo. No ensino médio, 9 eletivas acontecendo. Então, são 30 eletivas acontecendo na nossa escola e pelo menos uns 50%, 60% delas tratam da educação étnico-racial. Então, já facilita todo esse trabalho que vai ser apresentado no Afrolândia. As formações de ATPCG, as formações de ATPCA, em específico a ATPCG, porque a gente deixou a ATPCG em evidência. Nós duas, né, Rose e Juliana, como coordenadoras gerais, nós nos incumbimos dessa responsabilidade de levar a formação aos professores e aos coordenadores de área, né? Então, o que é feito através da diretoria de ensino, o que é feito através das buscas que nós fazemos de estudo, a gente traz para as nossas formações de ATPCG. As leituras de leites, que já acontecem nos ATPCAs, começaram acontecendo de uma maneira voluntária, né? Cada um traz a temática que quer, um tema socioemocional, e aí, aos poucos, a gente vai direcionando, nós, enquanto coordenadoras, para a temática étnico-racial. Adaptação curricular para a educação especial, isso é muito importante, né? A gente entender que caminha junto, né? Quando se fala em diversidade, quando se fala em preconceito, o próprio livro da Djanila trata disso, ele fala que espera com esse pequeno manual tratar também das outras formas, né? Que a gente encontra de opressão e de preconceito. E dentro da educação especial, nós temos aí os professores do ensino colaborativo, que junto com o professor Renato Góes de Educação Física, adaptaram algumas brincadeiras africanas que também serão apresentadas no Afrolândia. E o leituraço acaba sendo a última ação que a gente está fazendo esse ano, começou agora, nesse mês de novembro, vai ficar por mês de novembro inteiro, acontecendo no momento do almoço das crianças, aqui não é intervalo, é almoço, né? Porque é 45 minutos, e aí a gente tem a pedagogia da presença, onde os professores ficam junto com esses estudantes. Então, nessa pedagogia da presença, está ficando disposto no pátio uma grande mesa com todos esses livros, com todos esses escritores negros e negras ao alcance das crianças. Fizemos a abertura agora dia 1º do leituraço, a gente deixa microfone, o professor Renato vai ficar com violão, sabe, usando aquele som em violão, as crianças cantam, as crianças querem recitar os poemas dos livros lá no microfone, vão para o microfone, se não quiser, pega e senta no cantinho e fica lendo, mas colocar ao alcance, como o Gelson falou lá na frente, né? Colocar ao alcance das crianças e dos professores todo esse acervo. Aí é uma prática de leitura de leite, né? Uma das práticas de leitura de leite, essa professora Luciene, que está fazendo essa leitura de leite, o Pequeno Príncipe Preto, e na nossa Afrolândia nós temos uma sala temática também que vai estar ilustrando os trabalhos também feitos pelos estudantes através desse material. No próximo, algumas imagens de salas temáticas, alguns colegas aqui que estão assistindo a esse ATPC já estiveram aqui na escola conosco, já passaram aqui pela nossa escola e conhecem um pouco e talvez vai vir aí uma lembrança de algumas imagens, né, que vocês já presenciaram. Desfile temático, a gente vai ter um desfile também esse ano, com roupas africanas, toda essa característica, né, que tem que ser ressaltada, que tem que ser levada bastante assim, em evidência. Aí é uma estudante nossa desfilando. Esse é um outro painel da diversidade social, lembrando que esses painéis eles são construídos agora, né, nessas últimas semanas, para ficarem expostos, mas são materiais que os alunos vêm construindo no decorrer das aulas e, voltando a dizer, né, contextualizado e de uma maneira significativa. Esse é um painel da educação especial, essa era a professora Leila, que estava com a gente, né? Esse ano ela não estava com a gente, no começo de ano esteve um pouquinho, mas agora ela já foi para uma outra escola, porém, foi um trabalho realizado com os estudantes da educação especial. Eles produziram, né, esses artefatos aí, artesanatos, e alguns quadros dessas crianças que estiveram produzindo. Aí no próximo, mais um painel também, o Brasil mostra a sua cara,
né? Os estudantes confeccionaram esse painel que ficou na entrada do Afrolândia 2021, para 2022 já tem outras aí expectativas. E no próximo, a gente vai falar aqui um pouquinho dessa pesquisa do projeto GLE10. O Instituto GLE10 é o Instituto da Mulher Negra, que veio aqui na nossa escola, fez uma visita, né? Ficou aqui alguns dias fazendo uma pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo era para saber como é tratado a temática antirracista dentro da nossa escola. No próximo slide, a gente tem aí a imagem desses profissionais, né? Aí está o nosso diretor Marcos Kovac, né? Aqui do lado direito do vídeo de vocês, lá no lado esquerdo, a COI, né? Antes vice-diretora, agora é COI Ludmila, o professor Renato Góes, a professora Rosana, a Shelly e o Clodoaldo do Instituto GLE10, né? Eu que estava recebendo a equipe, e eles fizeram essa visita, fizeram pesquisa e vão nos encaminhar os resultados, né, da pesquisa que eles vêm fazendo. Aí a imagem deles na sala de aula, esse dia foi também muito importante. Um abraço também para a Márcia Buto, pois tivemos a visita também da estudante que está morando nos Estados Unidos e trouxe um acervo de livros de inglês para a gente. E aí, nesse dia, a gente fez uma grande visita pela escola, com o Instituto GLE10 e com essa estudante. Aqui eu vou passar para a Juliana, ela vai falar um pouquinho desse mural do Google Sala de Aula, como a gente se comunica com os professores e disponibiliza os materiais das nossas formações. Aqui também a gente tem uma prática onde utilizamos a entrega de documentos pelo Google Sala de Aula. E temos uma sala aqui da coordenação, e onde a gente disponibiliza os materiais utilizados nas formações para os professores. Deixamos tudo antecipado no mural de todas as salas da escola, e os PCAs têm acesso aqui, compartilham com seus professores também. Então, é tudo compartilhado, todos os materiais que utilizamos nas formações é compartilhado com a equipe escolar. Aqui a gente tem um registro do replanejamento agora de 2022. Infelizmente, eu não coloquei todas as imagens de todas as áreas, porque senão a gente iria ficar realmente o ATPC inteiro. Aqui a gente trouxe em evidência o registro do grupo de códigos e linguagens. Nesse dia do replanejamento, por que é importante também a gente trazer essa contribuição? Lá no planejamento, nós traçamos, né, um plano para o ano. Então, a gente não pode simplesmente tratar disso no planejamento e também as coisas ficarem, né, mornas, a gente não voltar a tratar disso. O nosso ATPCG, a gente tem uma pauta que a gente trata disso periodicamente. Quando chegou no replanejamento, nós fizemos um intercâmbio entre os dois turnos, turno 1 e turno 2, ensino fundamental e ensino médio, onde cada área, cada PCA, né, com sua área, nos trouxe quais as evidências das ações que estão em andamento. E aqui a gente traz uma ação do grupo de códigos e linguagens, que está trabalhando multiletramentos e africanidade, onde vai ser trabalhado, vai ter a sala de música, né, que traz aí instrumentos africanos, a literatura, né, de escritores e escritoras negras, que nós teremos aí algumas salas que serão temáticas. O grupo de humanas trouxe a sua contribuição, trouxe o que está trabalhando, né, nós temos uma sala de projeção, com podcast, com vídeo dos estudantes que está sendo elaborado, e o grupo de ciências da natureza também vai trabalhar com a parte de laboratório, culinária, enfim. Foi um momento de todos trazerem suas contribuições. Oi, está muito interessante, mas o nosso tempo, a gente tem 5 minutos. Certo. Então, vamos lá, na leitura de Leite Africanidades dos ATPCs. Aqui a gente tem uma foto da leitura que a gente realiza nos nossos ATPCs. Pode ir passando, Carlos. Agora, mas somente as imagens, umas evidências para vocês do acompanhamento das nossas formações. Aí é o feirão da eletiva, onde a professora trouxe aí o teatro de leitores, africanidades com temas de autores negros. Aí já seria a culminância dessa eletiva. Aí uma tenda literária também, que a gente usa no dia da nossa Afrolândia, com livros ali que ficam expostos para quem quiser ler. Aqui a gente tem uma prática também que o diretor trouxe para pintarmos os muros da nossa escola com imagens de mulheres negras. Nesse dia aí, a professora Rosana estava sendo homenageada como professora do ano, ao lado do nosso diretor Marcos, a nossa PCG Rose, e na época a Euseli, que era a nossa PCG também.
E aqui a gente tem uma imagem do Afro Minuto, que é disponibilizado pela diretoria. Esse ano a nossa escola está inscrito. Aí é a foto de uma imagem do trabalho do nosso estudante, segue o link do YouTube para vocês, para quem quiser acompanhar. A gente está também reproduzindo para esse ano aí um vídeo, Eu Não Sou Racista, com a interação dos estudantes do turno 1 e turno 2, que é ensino fundamental e ensino médio. Aí é uma imagem do nosso Soletrando, essa atividade que a gente faz todos os anos, utilizando as palavras antirracistas. Nessa próxima imagem aí, a gente fez uma replicabilidade para a Escola Justino, que viu nas redes sociais, se interessou, entrou em contato, e aí eu passo para a Rose falar sobre essas imagens. Essas brincadeiras africanas na educação especial, né? Foi uma prática de realmente adaptação dessas brincadeiras para as crianças da educação especial. E no próximo, o leituraço, que, como eu disse, é a última ação desse ano que a gente está colocando em andamento. Aqui foi um alinhamento com as professoras PCA Regina e as professoras de língua portuguesa. E no próximo slide, o leituraço já na prática. Começou agora dia 1º. Esses livros ficam todos expostos no intervalo, nos 2 intervalos do ensino fundamental e do médio. E os estudantes podem passar por lá, visitar. No próximo, acho que tem mais uma imagem deles. Aqui é a imagem nossa, que a gente quis trazer, mais uma vez agradecendo o dia que a gente fez a visita lá para o núcleo, né? Na formação do núcleo. Eu quero agradecer também a vocês aí do núcleo, ao Gelson, pelo convite, e quando precisar, estamos aí. Assim, a primeira vez que eu assisti, você lembra, né, Rose? E Juliana, eu perguntei, é verdade? Isso é verdade? E vocês provaram aí que isso é verdade, que isso pode ser possível. Parabéns, mais uma vez, à equipe, o Marcos, o diretor, que está na linha de frente aí com o trabalho, com a temática. Eu percebi isso ano passado. Eu não vou lembrar de todos os professores, mas vocês têm uma equipe potente de professores, o Renato, que é nosso parceiro, a Surama, aí, a Rosana, que você falou aí várias vezes também, então, e todos os outros professores. Muito obrigado aí pelo trabalho que vocês fazem aí com a educação ético-racial, com a educação antirracista aí em Ferraz de Vasconcelos. Cada vez que eu vejo, é a segunda vez que eu vejo essa apresentação, eu fico muito emocionado. Eu espero que, como a Raquel falou, que esse trabalho se multiplique aí. Raquel, as considerações finais? Acho que as considerações finais são parabéns, muito obrigada, e que todos na nossa diretoria possam se inspirar um pouquinho para 2023, principalmente. Até mais, gente. Rose, você não quer falar algo, Rose? Eu falo muito obrigada, eu falo que realmente é um trabalho conjunto, né? Eu agradeço aqui ao núcleo por essa oportunidade, a todos os professores da Escola Lândia pelo engajamento, ao nosso hoje diretor Marcos e os diretores que já passaram por aqui, sempre deram abertura e deram apoio a esse projeto dentro da escola. Um grande abraço e mais uma vez obrigada. Obrigada, gente. Gelson, a palhinha do final aí? Eu quero aproveitar aí para os comerciais aí, gente. Eu sei que está o tempo em cima, batendo os 45 aí, ou passando uns 30 segundinhos aí, mas um assunto importante aí. Primeiro, parabenizar a todos aí, né, pela brilhante participação. E um ponto de atenção, hein, meninas? Parabéns pela utilização aí do formulário da Google, né? Esse Google Sala de Aula, que muitos ainda utilizam grupos de WhatsApp, e vocês estão já nessa modernidade, né? Que o correto é, sim, utilizar este formulário, este mecanismo da Google, porque ali não se perde nada. Muita gente deleta, joga fora, porque não comporta mais, e vocês estão aí de parabéns por estar utilizando esse Google Sala de Aula. Então, você, coordenador, passe a utilizar isso daí, ali fica hospedado, armazenado, professor que entra, professor que troca da escola, ele sempre vai estar atualizado de todas as informações da escola, seja desse ano, você pode virar ano com ele, que o espaço de armazenamento é bacana, viu? Mais de 1 terabyte aí, para a gente estar utilizando sem nenhum problema. Mas, recados à parte, temos aqui, ó,
a nossa prova CAED. Eu estou aqui na conta de estudante, então aproveitando esses minutinhos aí, leve para o seu estudante esse prazo, essa data. Está valendo ainda, pedagógico, né? Plataforma CAED, depois que acessou a Secretaria Escolar Digital. Eu estou fazendo em tempo real aqui, está funcionando. Ela teve algumas pouquíssimas instabilidades, mas agora, olha aqui, avaliação em sequência digital, dá um clique, o estudante vai encontrar aqui matemática, língua portuguesa, ciências humanas, ciências da natureza. E o prazo, não se intimidem, né? O prazo está aqui, 25 de novembro. Porém, 25 de novembro, você sabe que se deixar para essa semana final, pode ser que o sistema apresente instabilidade. Então, quanto antes, leve seu estudante aí lá para a sala de informática, peça para os professores Protec que estão dando esse suporte, ajudando. A plataforma está operante, em plena funcionalidade. E é isso, Gelson. Obrigado, viu, pela oportunidade aí. Um abraço a todos. Obrigado, gente. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, I know it hurts, but